que eu vou falar brevemente sobre essa relação de Epiteto com os céticos, que é um pouco inusitada, que eu saiba, sequer foi notada antes, né? Eu percebi quando eu fui convidado pelo professor Danilo, pelo Rodrigo, para participar da banca de doutorado dele, e ali, que é sobre o ceticismo antigo, né? E havia uma longa sessão sobre a questão da fantasia, né? E eu percebi ali certos pontos de contato entre a concepção de fantasia em Epiteto e aquela dos céticos. Mas naquele momento não havia como... não tinha muitas evidências, né? E não havia nada em termos de literatura sobre isso. Aí eu falei com o Rodrigo e a gente começou a trabalhar em cima disso. A primeira parte dessa apresentação é em cima exatamente dos resultados obtidos por Rodrigo acerca do debate entre céticos e estoicos, desde Zenão, né, sobre a questão da fantasia e o critério da fantasia verdadeira. E a segunda parte já são evidências dentro do estoicismo, em Diógenes Laércio, no livro sobre o estoicismo, e também em Epiteto, falando sobre a fantasia pitané, fantasia persuasiva. É um ponto interessante que essa fantasia pitané só aparece explicitamente, as pessoas só tinham percebido, pelo menos, como aparecendo explicitamente em Sexto Empírico, e muitos comentadores, não vendo em nenhuma outra taxonomia estoica de fantasia esse conceito, muitos comentadores julgaram que Sexto ali faz uma confusão entre a taxonomia estoica e a taxonomia cética. Efetivamente, em Diógenes Laércio, no capítulo, né, sobre estoicismo, essa fantasia não é apresentada. Entretanto, eu consegui descobrir que, embora ele não explicite esse tipo de fantasia, ele explicita ou menciona um tipo de axioma que é um axioma pitanon, axioma persuasivo, e, consequentemente, na medida em que um axioma só subsiste enquanto lecton, como só subsiste numa fantasia racional, existe necessariamente, para os estoicos também, uma fantasia pitané. Depois, em Epiteto, nós temos uma classificação de fantasia que é totalmente diferente de todas as outras que aparecem no estoicismo, e que eu descobri que nela convergem tanto a fantasia compreensiva quanto a fantasia pitané. E mesmo Epiteto utiliza, aí talvez, que eu saiba, o único momento em que explicitamente aparece esse conceito de fantasia pitané num texto estoico, como nós vamos ver. Então, eu vou começar a leitura. Você pode falar na distância que você achar. Ah, tá. Ele captura bem. Tá, beleza. Meu objetivo no presente trabalho é mostrar que, em Epiteto, vemos o resultado de um longo processo de discussão e maturação do conceito de fantasia entre estoicos e céticos, que resulta na assimilação do conceito cético de fantasia pitané, como veremos nesse caso particular em Epiteto. O conceito estoico de fantasia teve sua primeira versão com Zenão de Sítio e Cleanto de Assos, e foi alvo de intensa crítica por parte dos céticos. O sumário dessa disputa é o seguinte: como se sabe, os critérios estoicos da verdade e da ação correta são a adesão à fantasia compreensiva, a fantasia cataleptiqué, que inicialmente para Zenão segue 3 critérios: ser derivada de um objeto existente, estar de acordo com o objeto existente e ser impressa e estampada na alma. Arcesilau foi o primeiro acadêmico que voltou críticas contra tal concepção estoica de fantasia, dialogando com Zenão. Arcesilau, concedendo que o sábio, como queria Zenão, né, sendo infalível, não assente a opiniões, argumenta que, no caso de não haver algo sobre o que se possa estar certo, somente se pode manter a infalibilidade recusando o assentimento. Zenão vê-se obrigado a concordar que o sábio deverá reter o assentimento quando não tiver certeza, pelo que, a forciori, o homem comum deverá reter o assentimento ainda mais que o sábio, uma vez que a maioria de suas ações é opinada, mesmo que pragmaticamente corretas. Assim, segundo Arcesilau, podem ocorrer, tanto para o sábio quanto para o homem comum,
situações em que não é possível distinguir entre a verdade e a falsidade das percepções. Isso por duas razões. Primeira, porque as coisas que representam são objetivamente indiscerníveis umas das outras. E segundo, porque o sujeito que percebe está com sua capacidade de discernimento afetada, como nos sonhos, na loucura, etc. Assim, de acordo com os critérios estoicos, uma fantasia é compreensiva se somente se indica com clareza como o objeto é verdadeiramente, e a essa fantasia se deve sentir. Por outro lado, deve-se suspender o juízo ou reter o assentimento quando diante de fantasia cujo discernimento não é claro. Portanto, há uma zona de penumbra em que a diferença entre uma fantasia compreensiva e uma não compreensiva não é evidente. Assim, deve-se, de acordo com o próprio critério estoico, suspender o juízo sobre a possibilidade de distinguir entre as iludidas fantasias e, consequentemente, abrir mão dessa distinção, como critério da verdade e da ação correta. A resposta estoica a dizer não é tríplice. Primeiro, se por um lado as pessoas comuns podem realmente ser confundidas em inúmeras situações, por outro, o sábio estoico é capaz de discernir entre os dois tipos de fantasia. Segundo, duas coisas não podem ser idênticas. E terceiro, os acadêmicos, ao tentar suspender o juízo sobre a possibilidade da distinção, pretendem suspender o juízo sobre tudo e acabam tornando-se incapazes de agir, que é a acusação de apraxia, que acaba por levar os céticos ao critério de fantasia pitané, sobre o que falaremos à frente. Entretanto, Arcesilau responde muito acertadamente que, se o sábio estoico é o único capaz de discernir entre o falso e o verdadeiro, ele mesmo se torna o derradeiro critério, além dos outros três anteriores, e temos aí uma inaceitável circularidade. Não trataremos aqui da defesa de Arcesilau contra a acusação de apraxia. Iremos adiante a Carneades, que, buscando superar tal acusação, desenvolve uma concepção cética de fantasia, sustentando que o importante nas ações não são as teorias que as fundamentam, mas seu resultado pragmático, e que, para ações corretas, há um critério prático consensual e extraído da vida dos homens comuns, que é o persuasivo pitanós, o pitanon. Carneades defende essa noção através de um argumento epistemológico, pelo que, diz no sexto, nada está qualificado para ser um critério de verdade, nem a razão, nem a percepção sensível, nem as aparências, nem o que for, pois todas essas coisas em conjunto desapontam-nas. Carneades distingue ainda, na fantasia, dois aspectos, sua relação com o objeto representado e sua relação com o sujeito, observando que, se a fantasia está acuradamente de acordo com o objeto, ela é verdadeira, e se, por outro lado, convence o sujeito de que realmente é verdadeira, levando-o a sentir, é persuasiva. Entretanto, o caráter alético de uma fantasia independe do sujeito que a percebe, pois sua verdade decorre de sua conformação com o objeto que a gera. Seu caráter persuasivo, por sua vez, independe do objeto, uma vez que é a fantasia que persuade o sujeito, seja de sua verdade, seja de sua falsidade. Se realmente estivermos, enquanto sujeitos, submetidos exclusivamente ao caráter persuasivo das fantasias e não possuirmos um critério para discernir a verdade, então deveremos prescindir totalmente da categoria verdade para pautar nossas ações e nosso conhecimento, pois bastar-nos-ia o caráter persuasivo. Como observa Cícero, para Carneades haveria dois tipos de fantasia, as catalépticas e as persuasivas e não persuasivas. Taxonomia, que, como veremos à frente, corresponde exatamente à de Epiteto. Como observa Sexto Empírico, em esboços pirrônicos, Carneades deliberadamente escolhe fazer de determinadas fantasias critérios para ação, diferentemente de Arcesilau, que evita o assentimento e a adesão a qualquer tipo de determinadas fantasias. Diante da distinção de Carneades, os estoicos afirmam que a precisão de a mente ser devidamente treinada através da lógica para eliminar o que possa levar ao engano no âmbito cognitivo, né? Pontuei errado. Perdão, os estoicos afirmam a necessidade de se estudar lógica para evitar o erro e tudo mais. Dessa forma, o sábio é capaz de proficientemente discernir as fantasias compreensivas das outras, utilizando seu treinamento lógico e epistemológico para que a ação e o sentimento nunca sejam precipitados e que ele nunca seja levado ao erro. O problema do critério para a fantasia cataleptique, sagazmente apontado por Arcesilau, permanece como ferida aberta na epistemologia estoica até Crisipo, que redesenha o critério de conformidade com sua teoria do lecton. Diógenes Laércio nos informa que Crisipo critica a concepção imagética de fantasia de Cleanto,
como molde na alma, tiposes em psique, caracterizando-o como alteração, aloioses, no segundo capítulo do Hoje Perdido acerca da alma. Porque, prossegue Laércio, não se deve compreender a fantasia, cito, como um golpe de sinete, já que é impossível ocorrer muitos golpes ao mesmo tempo e no mesmo lugar. E Laércio encerra sua observação apresentando o critério crisipiano de fantasia compreensiva, como, cito, modelada, moldada, estampada a partir do que existe, segundo o que existe, e que não pode provir do que não existe. Como observa Lesses, Crisipo parece criticar Cleanto por aceitar uma concepção ingênua de fantasia mental que implica que fantasia e perceptíveis são cópias de qualidades que os objetos representados possuem. Assim, embora tanto Cleanto quanto Crisipo considerem a fantasia algo físico, como uma modificação do pneuma, eles divergem ao explicar essa mudança física como não somente imagética. De fato, na passagem citada de Diógenes, Laércio, este nos diz que, segundo Crisipo, não devemos compreender a fantasia como um golpe de sinete, sendo impossível conceber golpes sucessivos e sobrepostos. Entretanto, além de criticar e superar o caráter imagético da concepção de Cleanto, Crisipo desenvolve um dos critérios para a fantasia cataleptique, defendendo a noção estoque de fantasia dos ataques dos acadêmicos. Como vimos acima, os critérios estoicos, que em parte emergiram através do debate de Zenão com o acadêmico Acesilau, são, como modelada, moldada, estampada, conforme o que existe, e que não pode provir do que não existe. O item 1 indica que a fantasia verdadeira tem que ter como causa antecedente, ainda que indiretamente, um objeto exterior. Que é evidentemente a fantasia que tem um conteúdo abstrato, e essas não, embora imediatamente tenham como causa antecedente o objeto exterior, porque para o estoicismo, na mente, antes de qualquer experiência, ela é uma tábula rasa, ela tem que ter, consequentemente, imediatamente, uma causa antecedente. O item 3 indica que não pode haver fantasia idêntica à verdadeira que não tenha como causa antecedente o mesmo objeto externo, derivando-se daí a noção de fantasma, pseudo-fantasia carente de causa externa. O item 2, que é a conformidade com o existente, ele é aquele ao qual Crisipo dedicou particular atenção, pois vemos aí deslindar-se a inovação conceitual de Crisipo quanto à fantasia, que, indo além da mera teoria da adequação proposta por Cleanto, introduz a noção de sentido através do conceito de lekton, defendendo a concepção estoica de fantasia dos ataques céticos. Há diferentes possibilidades de traduzir o lekton. Lekton é um adjetivo verbal de lego, e que significa literalmente o que pode ser dito, ou dizível. Como observa Drozdek, ao introduzir a noção de lekton, os estoicos evitam os problemas de determinar como diferentes pensamentos, modificações do hegemonicon de duas pessoas ou de uma pessoa em tempos diferentes, podem ter o mesmo sentido, pois, para os estoicos, a comparação entre pensamentos é possível porque há um tertio comparationis, a saber, o sentido objetivo do pensamento, o lekton. O lekton, para não deixar no ar essa palavra como fosse algo... Ela tem alguma semelhança com a proposição freudiana. Então, se vocês pensaram, a proposição, certo? Lógica, no sentido lógico da palavra. Não se identifica perfeitamente, há características diferentes, mas é um conceito próximo. Ora, de acordo com a epistemologia estoica, a realidade externa afeta a mente através da percepção. O objeto externo, causa antecedente da fantasia, afeta os sentidos, pelo que se produz uma sensação. A faculdade diretriz identifica, errônea ou acertadamente, o que produziu a sensação, racionalizando tal percepção. Esse ato de identificar a sensação produz o lekton. A conjunção entre essas duas redes causais, a do objeto externo que causa a sensação e a da reflexão da faculdade diretriz sobre o que causa a sensação, perfazem a fantasia racional, logique, sendo o lekton, quer dizer, a fantasia logique, racional, é aquela que é própria do ser humano, sendo o lekton o valor atribuído e a classificação feita pela faculdade diretriz sobre o que causa a percepção, o resultado da racionalização da sensação. Assim, o lekton é o parecer, a posição da faculdade pensante sobre o objeto exterior. Esse parecer, por sua vez, pode ser proferido interna ou externamente, daí ele ser o dizível,
O lecton, portanto, é o resultado da ação do pensamento sobre uma percepção, classificando-a e tornando-a linguisticamente exprimível. Há diversos tipos de lectá, mas os estoicos concentram-se sobre o axioma, que é o equivalente estoico da proposição lógica moderna, sendo portador primário de valores de verdade e falsidade. Como observa Diógenes Laércio, quem diz que é dia parece aceitar que é dia. Assim, quando é dia, o presente axioma se torna verdadeiro, e quando é noite, torna-se falso. Em outros termos, um axioma expresso por uma sentença é verdadeiro quando o estado de coisas correspondente a ele é a realidade, e é falso quando ocorre o contrário. Pois, como observa Sexto, o verdadeiro axioma é aquele que é o caso, torri parque, e é contraditório a algo, isso é, a outro axioma. E o axioma falso é aquele que não é o caso, o que torri parque, e é contraditório a algo, isso é, a outro axioma. E há diversos matemáticos. Em outros termos, o axioma verdadeiro seria a afirmação de uma estrutura ou propriedade estrutural de algo. E aí temos o segundo critério de fantasia cataleptiqué proposto por Crisipo. Pondo de lado a concepção de adequação de Cleanto, que implica que a fantasia cataleptiqué é cópia fiel do objeto exterior, Crisipo afirma que é conforme o objeto exterior a fantasia que contém um axioma que está de acordo com a estrutura do referido objeto. O axioma é o resultado da ação do pensamento sobre a percepção, ou da reflexão do pensamento sobre aquilo que lhe causa uma alteração. Tal axioma, portanto, é a racionalização da percepção, que, perfazendo a fantasia, produz informação que pode ser verbalizada. Façamos agora uma digressão para a taxonomia estoica de fantasia. Aqui propondo uma síntese do que nos dizem Diógenes Laércio, Aécio, Sexto e Cícero, podemos dizer que o conceito estoico de fantasia divide-se quintuplamente. O primeiro, quanto ao caráter racional ou não, que é a fantasia logiqué ou fantasia álogos. Logiqué é aquela que é própria do ser humano, álogos é própria dos outros animais. Quanto à causa interior imediata, fantasia estetiqué ou fantasia o que estetiqué, fantasia sensível, né? Ou não sensível. Quanto ao caráter técnico, fantasia tecniqué ou fantasia atéknos. Tecniqué, por exemplo, uma pessoa que não é um arquiteto, vê uma coluna e diz, é uma coluna. Já um arquiteto vai conseguir distinguir naquela coluna, tecnicamente, o fuste, as ranhuras, né, o capitel e por aí a base. Ele vai saber reconhecer, saber matematicamente o que significam esses nomes. Quanto ao caráter alético, primariamente fantasia cataleptiqué ou acataleptiqué e secundariamente verdadeira ou falsa. Como assim, né? Porque em sentido primário, e essa é a inovação de Crisipo, você não pode dizer que uma fantasia é verdadeira ou falsa. Vai ser verdadeiro ou falso o lecton, ou melhor dizendo, especificamente o axioma que essa fantasia contiver, já que da percepção, né, por si mesma, você pode dizer se ela é verdadeira ou falsa. E, finalmente, quanto ao caráter cognitivo, que é a fantasia pitané ou apítanos. E, como eu disse antes, né, essa classificação aparece apenas em Sexto. E aqui eu cito, né, a passagem de Sexto, que faz essa distinção. Entre essas, as fantasias, as persuasivas, pitanai, as não persuasivas, apitanoi, as simultaneamente persuasivas e não persuasivas, e as que não são nem persuasivas nem não persuasivas. Com efeito, persuasivas são as que efetuam movimento suave na alma, como agora é dia, eu converso, e tudo o que de semelhante é tido como conhecido. As não persuasivas não são tais, mas desviam-nos do assentimento, como se é dia, não há sol sobre a terra, se é escuro, é dia. Persuasivas e não persuasivas são designadas as que, de acordo com sua disposição relativa, tornam-se ora tais, ora quais, como as dos argumentos aporéticos. Nem persuasivas nem não persuasivas são designadas coisas tais. O número de estrelas é ímpar, o número de estrelas é par. Das fantasias persuasivas e não persuasivas, as verdadeiras e falsas, vocês veem agora convergindo, né?
as classificações, tanto a estoica quanto a cética, do modo como propôs o Carneades, né? Das fantasias persuasivas e não persuasivas. E aqui esse e não persuasivas é adicionado pelo editor, como do texto grego, né? Ela não está, há uma lacuna. Eu vou falar sobre isso a seguir. As verdadeiras e falsas, as verdadeiras, as falsas, as verdadeiras e falsas e as nem verdadeiras nem falsas. Com efeito, verdadeiras são aquelas das quais se faz uma predicação verdadeira, como é dia sobre o presente ou a luz. Falsas, aquelas das quais se faz uma predicação falsa, como o remo está curvado na profundeza da água ou a colunata está menor na vista distância. Verdadeiras e falsas, as que são como estas: Orestes enlouquecido diante de Electra. Com efeito, na medida em que se refere a alguém existente, é verdadeira, pois a Electra existe, mas na medida em que se refere a uma Erínia, aqui também, né? Tem uma Erínia chamada Electra, é falsa, pois Electra não é Erínia. E, novamente, se alguém durante o sono sonha com Dion, que vive, como estivesse presente, tal presença seria falsa e vazia atração. Não são nem verdadeiras nem falsas as genéricas, Genikai. Shields observa que a taxonomia da fantasia, tal como nos é informada por Sexto, na passagem acima, parece implicar que a divisão entre fantasia falsa e verdadeira está subordinada à distinção entre persuasiva e não persuasiva. Porém, pareceu a alguns editores mais plausível que a distinção entre fantasia verdadeira e falsa se subordinasse apenas à fantasia persuasiva. E muitos editores alteraram o texto para que tal figurasse na tradução, como, por exemplo, von Arnim, né? Porém, Sedley e Long e Sedley observam que tal não deve ser feito, ou não haverá espaço para fantasia que não seja persuasiva, mas seja verdadeira. Né? Daí a adição, né, de não persuasivas assim. Né? Shields sugere solucionar a questão separando as duas classificações, vendo no caráter persuasivo o aspecto epistêmico e subjetivo da fantasia, e na distinção entre fantasia verdadeira e falsa, o aspecto semântico e objetivo da fantasia. Shields sugere também que a própria distinção entre fantasia persuasiva e não persuasiva seria, na verdade, cética e não estoica, e que Sexto aqui as mescla de modo indevido. Bom, até aqui tudo que foi dito é basicamente acadêmico, né? O que vem agora é, de fato, a nossa descoberta. Na medida em que sei, ninguém percebeu isso antes. Entretanto, podemos refutar Shields a partir de Diógenes Laércio e Epiteto. Diógenes Laércio, embora não mencione explicitamente esse tipo de fantasia, dá indicações que, em algum momento, elas foram incorporadas à taxonomia estoica, quando nos diz, por exemplo, que o estudo da dialética capacita o sábio, abre aspas, a reconhecer o verdadeiro, o falso, e distinguir o persuasivo, pitanon, em que é dito de modo ambíguo. Tal afirmação parece indicar que, além do verdadeiro e do falso, os estoicos, muito provavelmente em época posterior a Crisipo, supunham que um axioma pudesse também ser classificado como persuasivo ou não, e que, consequentemente, havia fantasia persuasivas e não persuasivas. Porque, como eu disse, né, um axioma é um tipo de lecton, e o lecton é algo que subsiste numa fantasia racional. Quer dizer, ele não subsiste por si mesmo. Ele é uma característica, aquilo que caracteriza a fantasia racional, aquilo que a torna articulável linguisticamente. Isso é confirmado em passagem posterior, na qual Laércio nos diz que, cito, um axioma persuasivo é aquele que constrange ao assentimento. Aí fica bem claro, né? Em Epiteto, vemos também o uso do conceito de pitanon e derivados em 12 ocorrências. Primeiramente, menciona-se a arte de usar argumentos persuasivos ou especiosos, pitanologiqué. Em uma oportunidade, fala de crianças pitaná, isto é, que persuadem por sua beleza os adultos a brincarem com elas. Refere-se também a coisas persuasivas, que por isso forçam o assentimento, em diversas oportunidades. Em Diatribe 1, 18, 15 e 4, fala do ladrão que roubou sua lâmpada como alguém que o fez por ter experimentado algo não pouco persuasivo. Uc apitanon. Em 1, 27, 3, 1, nos diz que devemos buscar socorro para as mais persuasivas das coisas, pitanotetes,
que parecem boas não sendo. Epiteto refere-se a essas mesmas coisas, 1:27:6,5 e 3:7:23,1. É evidente que em Epiteto as coisas não são por si persuasivas, pois as conhecemos através das fantasias, que são propriamente persuasivas, embora não primariamente. Por que não primariamente? Porque o que é primariamente persuasivo na fantasia é o axioma, né, que ela contém. E Epiteto refere-se explicitamente a tal tipo de fantasia quando nos diz que diversas vezes és desviado e agitado pelas fantasias, e te vencem as mais persuasivas entre elas. Então, né, explicitamente ele menciona o tipo de fantasia persuasiva, ou fantasia pitané. É claro, como dissemos, que uma fantasia não é em sentido primário persuasiva, mas sim o juízo, ou logicamente falando, a proposição, o axioma. E Epiteto refere-se a proposições persuasivas ao falar do argumento dominador de Diodoro Crono, em 2:19. Uma proposição só é persuasiva quando força o sentimento. Entretanto, esse poder persuasivo pode ser neutralizado por outra opinião imposta a si mesmo pelo poder da razão, como preconiza Epiteto. Diz ele, busca por opiniões harmônicas, pelas quais serás movido prazerosamente à abstinência de coisas tão persuasivas a ponto de conduzir e subjugar. Né? Então, esse exercício de fazer frente às coisas fantasia persuasivas acaba por constituir o terceiro tópico da filosofia epitetiana, que é aquele relativo ao sentimento e às coisas persuasivas e atrativas, que ele diz em Diatribes 3:12, 15:1. Assim, embora assimilando a classificação cética de Carneades de fantasia pitané, Epiteto a enquadra na conceitualização estoica, pela qual nenhuma fantasia pode determinar o sentimento, embora possa forçá-lo. Nessa perspectiva, resta sempre ao homem a zona de recuo da reflexão, pela qual ele pode anular o caráter persuasivo de qualquer representação, donde é o homem o que há de mais persuasivo em relação a si mesmo, como diz Epiteto, pois as coisas são persuasivas não por si mesmas, mas por parecerem persuasivas àquele que as percebe. E esse parecer, estoicamente falando, é sempre da ordem do pensamento, podendo ser desativado por ele. Daí Epiteto nos dizer que, abre aspas, quem te é tão persuasivo em relação a convencer-te senão tu mesmo? Além disso, como dissemos e agora explanamos, em Epiteto podemos vislumbrar a adoção da concepção de fantasia persuasiva cética combinada com a concepção crisipiana de fantasia cataleptiqué. Em 1:27, Epiteto nos diz, de 4 modos as fantasias nos advêm. Pois ou é algo e assim se afigura, e se afigura aqui é a minha tradução para tofainômeno, que essas são 2 palavras-chave em Epiteto, os verbos, né? o faino e o doquel, e todos esses significam o parecer que algo é, como algo se afigura para alguém, certo? Eles têm o mesmo sentido, eu só distingo para indicar que diferentes ocorrências, né? É algo e assim parece, não é algo e não parece sê-lo, é algo e não parece sê-lo, não é algo, mas parece sê-lo. E 1 e 2 seriam fantasias compreensivas, nas quais temos a percepção de algo e o reconhecimento disso como tal, ou não temos a percepção de algo e não o reconhecemos como tal. 3 e 4 seriam fantasias não compreensivas, pois em ambas temos a percepção de algo, mas o reconhecemos como outra coisa. Em 3, não conseguimos reconhecer o que causa percepção. Em 4, pensamos que o que causa percepção é coisa diversa do que é o caso. Por outro lado, o afigurar-se dessas fantasias referir-se-ia também ao seu caráter persuasivo ou não. 1 e 4 seriam persuasivas e 2 e 3 seriam não persuasivas. Assim, a classificação epitetiana reflete aquela fornecida por Sexto, só não cobrindo as simultaneamente verdadeiras e falsas e as nem verdadeiras nem falsas. Porém, há fortes razões lógicas para Epiteto pô-las de lado. As simultaneamente verdadeiras e falsas parecem ser uma tentativa dos céticos de atacar a noção histórica de fantasia a partir da tese a fantasia cujo conteúdo proposicional viola o princípio da bivalência, o que efetivamente não ocorre, né, penso eu. De acordo com o exemplo dado por Sexto, não temos uma proposição simultaneamente verdadeira ou falsa, mas 2. Esta mulher, que é verdadeira, né? E esta é Electra, a Erinha, a falsa, que é falsa. Como se trata de uma conjunção, e como uma conjunção com um conjunto falso é ela mesma falsa,
a proposição é falsa e não simultaneamente verdadeira e falsa. Então, no sentido estoico e lógico, né, a fantasia não é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, mas é falsa, porque contém um axioma conjuntivo que, por conter, por sua vez, um axioma falso, é ele mesmo também falso. Já as nem verdadeiras nem falsas são aquelas que contêm um axioma que não podemos nem assentir nem negar, e quanto ao que temos que suspender o juízo. Assim, não seriam propriamente fantasia nem verdadeiras nem falsas, mas fantasia que não podemos assentir nem negar. Nesse caso, como o número das estrelas é par, o número das estrelas é ímpar, uma delas deve, com certeza, é verdadeira, né? Porque um número é par ou é ímpar, só não podemos dizer qual das duas é o caso. Nesse caso também, cremos, trata-se de criticismo cético buscando mostrar que esse tipo de fantasia viola o princípio da bivalência, o que, mais uma vez, não ocorre, pois uma proposição como o número de estrelas é par é verdadeira ou falsa. Só não podemos, por nossas limitações cognitivas, dizer qual dessas opções é o caso ou não. Assim, vemos em Epiteto um encontro entre as classificações estoica e cética de fantasia, perfazendo esses 4 tipos básicos, né? Que eu repito, é fantasia compreensiva e persuasiva, aquela que parece e é, a compreensiva e não persuasiva, aquela que é, mas não parece, a não compreensiva e persuasiva, aquela que não é e parece, e a não compreensiva e não persuasiva, aquela que nem é e nem parece, né? É isso aí, obrigado. Terminou.